Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família Nucotãs. Hoje vamos falar sobre um princípio imprescindível, sobre um princípio importantíssimo em processo civil. Propriamente dito, o princípio do dispositivo. Então, se esse conteúdo lhe interessa, começa já por subscrever, começa por deixar já o teu comentário e a dizer que já fazes parte ou vais fazer parte da nossa família Nucotãs, para que possas ter acesso aos demais vídeos que eu tenho disponibilizados cá no meu canal. Então, sem mais delongas, subscreva, partilha e vamos ao nosso vídeo. Quanto ao princípio do dispositivo, sem aqui muita tecnicidade, muita palavra difícil, vocês devem entender que é um princípio primordial. Por quê? Nos termos do artigo 29 da nossa Constituição, já vimos que todos nós temos o direito àquilo que é o acesso à tutela jurisdicional efetiva. Ou seja, temos o direito de recorrer ao tribunal para resolver aquilo que é os nossos interesses, resolver todas as relações controvertidas, dar soluções às vicissitudes que surgem dentro da sociedade. Todos nós temos o direito de recorrer ao tribunal e ninguém deve ser denegado o acesso à justiça. Até aí tudo bem. Mas a quando daquilo que é do ponto de vista de matéria civis, encontramos um princípio importantíssimo, que estamos a falar nada menos do que o princípio do dispositivo. Em palavras simples, o que é o princípio do dispositivo em matéria civil? Entende? O princípio do dispositivo vai ser o princípio que vai determinar que, para o próprio juiz apreciar determinada causa, para o próprio juiz dar solução a determinada causa, o impulso processual fica à mercê dos particulares. Ou seja, é necessário que o particular que viu determinado direito lesado, que está diante de uma determinada situação que urge a necessidade do tribunal resolver, este deve ter o impulso processual, ou seja, o princípio do dispositivo está a dizer que para existir um determinado processo no tribunal, deve necessariamente o interessado interpor este processo no tribunal. O que é que isso quer dizer? Estamos a dizer que para existir determinado processo no tribunal, para que o juiz possa resolver determinado processo no tribunal, urge a necessidade de existir o impulso processual do interessado. Tu que viste o teu direito lesado, tens que interpor um processo no tribunal para que o juiz possa então apreciar o teu problema, para que o juiz possa resolver o teu problema. Porque diferente do que acontece, por exemplo, em processo penal, que vamos ver que a fase de instrução fica à mercê do Ministério Público, que vai preparar os meus probatórios e depois acusar, com ou sem a nuance do interessado ou do violado neste caso, o Ministério Público pode acusar e o processo passa a existir. No processo civil, para poder existir um processo propriamente dito, para que o juiz possa apreciar um determinado processo, é necessário que o interessado dê início a este mesmo processo. Isto aqui é nada menos do que o princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo vai te dizer que o impulso processual para existir determinado processo, para que o tribunal possa apreciar determinado processo, há necessidade do particular ou do interessado interpor esta mesma ação para que a posterior exista o processo para que o juiz possa apreciar. Ou seja, o princípio do dispositivo está a dizer que nenhum juiz pode apreciar determinada causa sem que seja remetida ao tribunal. Então, o juiz não vai olhar na rua vocês a discutirem sobre um problema e falar vou resolver. É necessário que os que estiverem a discutir sobre um determinado problema interponham a ação para que o juiz possa resolver. Isto é nada menos do que o princípio do dispositivo. E para entenderem melhor, vamos só ler aquilo que é o artigo 264 do Código do Processo, que vai falar sobre o princípio do dispositivo, que fala neste caso sobre o começo e desenvolvimento da instância. Princípio do dispositivo. Vamos lá ver. A iniciativa e o impulso processual incumbem às partes, ou seja, o impulso, a iniciativa processual para existir determinado processo, é necessário que as partes, é necessário que os interessados interponham um processo no tribunal para que o próprio juiz possa então apreciar esta causa. Isto aqui é o princípio do dispositivo. Quer dizer que não existe processo em matéria civil sem que haja iniciativa das partes, porque o próprio processo fica à mercê da sua iniciativa, no que diz respeito à sua iniciativa, pelos interessados, ou seja, pelas partes. Não cabe ao juiz,
cabe aos interessados, cabe às partes darem início ao processo. É o seu princípio do dispositivo, ou seja, quem ativa para o processo existir, quem ativa para que o processo seja então apreciado pelo juiz, é os particulares. Então, resumidamente, este é o princípio do dispositivo, que está a dizer que os particulares, os interessados, é que têm iniciativa do processo. Para que o processo possa existir, é necessário que haja o impulso, a iniciativa dos particulares, dispositivo, ou seja, quem ativa o processo, quem começa com o processo, são os particulares, para que depois então inicie-se o processo e o juiz possa então apreciar a problemática que foi remetida para eles. E então, esta foi a nossa aula sobre o princípio do dispositivo. Creio que conseguiste entender. Deixa o teu comentário para eu saber que entendeste bem. E outro ponto, eu vou deixar na descrição uma aula que fala de um modo mais enunciado, de um modo mais exaustivo, sobre os princípios do processo civil. Se estás interessado, vai na descrição, vais encontrar esta aula. Não esqueça de subscrever, não esqueça de deixar o teu comentário para que dês então engajamento ao nosso canal, para que o YouTube entenda que os conteúdos produzidos na página do Círio Teixeira são excelentíssimos. Então, subscreva, partilha e aguarde por ti no nosso próximo vídeo.